Salve pilantras! Hoje vocês vão conhecer uma das GBBRs mais baratas do mercado. E estamos falando da GHM9G da Lambda Defense. E essa é uma réplica licenciada da Grasshopper Mouse da BIT ou Pruitt & Tomet, a mesma fabricante da famosa MP9 que um dia vamos trazer aqui no canal. Essa GHM9 ela não tem uma publicação oficial nem uma data muito precisa de quando ela foi lançada, mas ela foi introduzida por volta de 2023-2024 e esse ano chegaram apenas 2 unidades desse equipamento importada pela GM Tactical. Mas devido a seu preço baixo e também ser mais acessível, eu acredito que em breve mais unidades dela vão ser importadas aqui no Brasil. E ela pode ser uma excelente opção de GBBR de baixo custo. Então fique até o fim desse vídeo para conhecer um pouco mais sobre esse equipamento e saber se ela pode ser a sua primeira ou próxima GBBR. A GHM9 ela foi criada pela Pruitt & Tomet, uma fabricante de armas suíça, como uma alternativa acessível e modular para a força de segurança, atiradores esportivos e também civis. Esses que buscavam uma PCC, que é uma Pistol Caliber Carbine, ou uma carabina com calibre de pistola em português. O nome GHM vem de Grasshopper Mouse, que é uma referência ao pequeno roedor carnívoro e muito agressivo com relação às suas presas que são maiores. E essa metáfora reflete bem a intenção da BIT, que quis criar uma PCC compacta, versátil e também potente, mesmo utilizando munição de 9mm. E no mundo das armas, os PCCs se tornaram muito famosos, principalmente para a defesa pessoal. Isso porque os calibres de pistola têm um poder de penetração muito menor do que os calibres de rifle. E afinal, você não quer acertar nenhum inocente sem querer com uma munição que acabou atravessando a ameaça que você disparou. E além disso, outra vantagem das PCCs é justamente o preço das munições, que de 9mm é muito mais barato do que a de 5.56, por exemplo. E a GHM foi projetada justamente para preencher essa lacuna entre pistolas, submetralhadoras e PDWs, que são Personal Defense Weapons, oferecendo assim uma opção muito mais barata, até mesmo no mundo das armas de fogo, comparado com esses outros equipamentos. E outro ponto interessante é que ela foi projetada originalmente para comportar os carregadores de MP9 e posteriormente veio uma variação que é esse modelo aqui que nós vamos ver hoje, que é compatível com os magazines de Glock e acabou sendo chamado de GHM9G, que o G vem de Glock. Depois de conhecermos um pouco a história da GHM9 real, vamos nos aprofundar nessa réplica de Airsoft. E esse equipamento foi projetado para trazer aqui uma experiência tanto realista, mas também modular aos entusiastas de Airsoft. E ele possui o Upper Receiver, Lower Receiver, Pistol Grip, também Handguard em polímero ou nylon reforçado, garantindo assim leveza e durabilidade. E ela foi projetada para ser altamente modular. Assim você pode trocar várias peças desse equipamento de acordo com a sua necessidade ou preferência. Tanto que originalmente ela vem sem o estoque, mas qualquer estoque padrão 1913 Picatinny ele vai ser compatível e você consegue colocar aqui e encaixar nesse equipamento. Da mesma forma, o Pistol Grip ele é padrão de Pistol Grip M4, então se você tiver qualquer Pistol Grip M4 de GBBR, ele vai ser compatível, vai ser possível você trocar desse equipamento. E por fim, o Handguard, que nesse caso é bem pequeno, você pode também trocá-lo por um maior, assim como o Outer Barrel todo o conjunto, para você ter uma maior efetividade a longas distâncias. E ela tem aqui um RIS 20mm em toda a parte superior do Upper Receiver. Dessa forma você consegue fazer montagem de acessórios e red dots. Porém, a parte do Handguard ele é bem curto, pode dificultar para colocar alguns acessórios na parte frontal. Esse Handguard tem slot semi-lock nas duas laterais e trilho Picatinny na parte inferior. Porém, o Handguard é tão pequeno que todos os grips que eu coloquei aqui ou não encaixaram e os que encaixaram ficaram desconfortáveis e até feio. E aqui tem um ponto de atenção, porque esse equipamento quando chegou para mim, ele veio aqui com um Handguard bem frouxo, mas apertando os 2 parafusos aqui que prende o Handguard, ele passou a ficar firme e eu também passei trava-rosca para que ele não fique soltando aqui com o tempo. E o charging handle é feito em metal e ele é reciprocante, ou seja, a cada disparo ele vai se mover junto com o bolt e assim ele vai voltar para frente. E honestamente eu não gosto muito de charging handle reciprocante. Isso porque dependendo da forma que você segura o equipamento, ao disparar ele vai fazer a ciclagem, porém dependendo da forma que você está segurando, ele pode parar no meio do caminho e não completar a sua ciclagem. Assim você não vai conseguir fazer o próximo disparo. E isso aconteceu comigo umas 2, 3 vezes durante o jogo e confesso que me incomodou um pouco. Mas eu acredito que com o tempo e também com o costume você acaba aqui se acostumando com a forma que ele trabalha e aí você consegue segurar de uma forma para que o bolt ele não bata aqui no retorno dela e complete a ciclagem, assim você não vai ter o problema. E esse equipamento é 100% ambidestro, com seletores de disparos, bolt release, mag release em ambos os lados. E você pode até inverter o charging handle de lado dependendo da sua preferência. E isso eu vou mostrar um pouco mais pra frente durante a desmontagem dela. E ela oferece aqui os modos de disparo Safe, Semi
e full auto, tendo o sistema de blowback que proporciona uma experiência de disparo bem legal. Não é tão forte, mas é bem divertido. E aqui é um dos pontos mais positivos desse equipamento, porque ela é compatível com praticamente todos os magazines de Glock que tem no mercado e eu testei aqui em casa. E isso é excelente, porque esses magazines de Glock são muito mais fáceis de você encontrar no mercado hoje e também com um custo bem mais acessível do que outros magazines de GBBR. Por fim, ela tem aproximadamente 40 centímetros e pesa aproximadamente 1,6 kg com o magazine. Então ela é bem leve e bem versátil para você poder jogar aí um dia inteiro de jogo. Agora, para acessar os internos, você precisa retirar o magazine e também tirar esse pino de retenção aqui traseiro para liberar a parte de trás do equipamento. Com isso, você vai ter acesso aqui a todo o conjunto de guia de mola e também mola recuperadora. E removendo eles, puxando aqui o bolt até o final do seu curso, você consegue tirar aqui nessa abertura o charging handle. E assim você libera todo o bolt para a remoção. Agora, para você ter acesso aos internos e conjunto de gatilho, você precisa remover tanto o pino traseiro como também o pino dianteiro para separar o upper do lower receiver. Assim você consegue ter acesso aos seus internos para fazer qualquer manutenção e lubrificação. Os internos dela não são dos melhores, então nenhuma peça interna é em aço e tem uma qualidade meio suspeita. Eu não consigo dizer muito sobre sua durabilidade no longo prazo, mas eu acho que possivelmente vamos precisar fazer algumas trocas aqui no futuro. E aqui vem um ponto negativo desse equipamento, porque o bolt release ele é feito em polímero, além de depender 100% da gravidade para baixar. Então, caso você tenha costume de fazer algumas trocas, ou você deixa o charging handle do lado direito, na hora de você puxar, ele pode não voltar. Agora, o hop-up ele é acessado aqui pela janela de ejeção e permite aqui você fazer o ajuste para melhorar a precisão do disparo conforme a sua necessidade ou a gramatura da sua BB. E eu achei ele bem firme e também com uma qualidade bem surpreendente pelo preço dela. Eu utilizei BBs de 0.25 nos jogos, ele subiu bem com uma boa precisão. E aqui o último ponto é sobre o gatilho. Ele não possui nenhum curso até o wall e ele é relativamente pesado, mas tem uma boa quebra e também um bom reset. Falamos muito, então vamos para o disparo. Utilizando bolinha 0.20 propano da EOS, a GHM9G atingiu uma média aí de 300 a 305 FPS, com aproximadamente 0.85 joules. E no full auto ela dispara aproximadamente 17 bolinhas por segundo. Agora no teste de precisão ela se demonstrou bem eficiente, disparando num alvo de aproximadamente 20 por 30, com centro de 7,5 cm e uma distância de aproximadamente 10 metros. Os disparos dela manteve bem no centro, com uma dispersão máxima de aproximadamente 7 centímetros. Voltando aqui para a mesa, apesar do seu cano curto de aproximadamente 95 mm, a GHM9G ela se demonstrou bem confiável a curtas e médias distâncias. A sua ergonomia no tamanho, além do FPS mais baixo, ela se torna uma GBBR bem interessante para CQB, onde você tem trocações curtas e também rápidas. A sua construção, apesar de usar aqui materiais simples e polímero, ela é bem robusta e também possui aqui uma boa modularidade, aceitando vários acessórios. E o ponto positivo mais importante aqui é a sua compatibilidade com magazines de Glock do mercado. E isso torna a GHM9G da Lambda Defense uma excelente opção, principalmente para jogadores que buscam GBBR com valores mais acessíveis. Ainda mais se você, como eu, utiliza uma Glock como secundária, porque assim você pode usar tanto na sua primária como secundária o mesmo magazine, sendo muito mais fácil e barato você achar esses magazines no mercado. E um outro ponto que eu pensei, devido a ela ser bem curta, ela pode ser uma boa opção de secundária para snipers ou simplesmente uma peça de colecionador. E se você gostou, assista também esse vídeo aqui que o YouTube está te recomendando. Beba água, que é muito importante. Peguei dengue, por isso que eu sumi aí um tempo, mas tinha que beber água, que é muito importante. Vire membro do canal para nos apoiar aqui no YouTube e até a próxima.